Mark, vou começar por você hoje. E eu tenho aqui alguns dados que eu acho que é bem relevante, principalmente para o nosso ouvinte, nosso espectador, compreender a situação atual. PEC do fim do foro privilegiado, Marcos Souza, 807 dias parada na Câmara Federal. PEC da prisão em segunda instância, 443 dias parada na Câmara Federal. PEC que reforça e altera a imunidade parlamentar, votada em 2 dias. O comentário é seu. É isso, Paulo. Havia outras prioridades e a Câmara as esqueceu, como vem esquecendo há muito tempo, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, que é essencial para que o Brasil combata de fato a impunidade. O Lula só está solto porque o STF fez o serviço na questão da segunda instância, que é um bandido perigoso, né? Um corrupto que está nas ruas aí. A questão também do foro privilegiado, que a Câmara podia atrair agora para votar junto nessa questão aí desta PEC que está sendo debatida. A gente falou aí que parece uma resposta. Vamos afirmar aqui, é uma resposta ao que aconteceu com o Daniel Silveira há poucos dias. A Câmara está dando uma resposta e tem que ser feito algo, é verdade, mas não é esse texto. Esse texto é ruim, ele não foi debatido. Veja, o rito não foi seguido e o rito tem que ser respeitado. Um projeto dessa importância não pode ser votado dessa forma, apressada, no afogadilho. O rito de um processo legislativo, né, de um projeto de lei, nesse caso ainda mais importante porque é uma emenda à Constituição. A Constituição é o que nos constitui. Então veja a importância de uma mudança na Constituição. Então o rito tem que ser mais respeitado ainda, porque o rito serve justamente para aprimorar a ideia, para aprimorar o projeto, discutir com os diversos setores que estão representados lá na Câmara, a direita, a esquerda, o centrão. A gente pode não gostar de um ou de outro, mas eles estão lá e têm que ser ouvidos. A composição que tem que ser feita tem que ser levada em consideração todo mundo. Esse processo tinha que passar pelas comissões, principalmente pela CCJ, e só depois ir ao plenário. Há exageros claros nessa proteção. A Câmara está dando uma resposta errada para um problema que é sim real. E está falando aqui alguém que critica o Supremo Tribunal Federal pela prisão ilegal que fez contra o deputado Daniel Silveira. Reforço que sou contra o que ele disse, a linguagem, as ameaças, as ilações, mas a forma da punição está errada. E aí, para corrigir isso, a Câmara vai lá e erra na dose, né? Essa PEC tem que ser melhor debatida. Do jeito que está no texto, a questão da imunidade parlamentar deixa o parlamentar praticamente livre de qualquer crime. Ele fica protegido demais. É o que ele chama até tecnicamente de foro por prerrogativa de função, mas no bom e claro português é foro privilegiado sim, porque é um privilégio para quem detém esse benefício. O povão olha lá e vê, o cara pode fazer qualquer coisa porque não vai ser preso. Então é foro privilegiado. Agora, no fim da tarde, Paulo, foi apresentado um substitutivo. O texto até melhorou um pouquinho, viu? Impede, por exemplo, o afastamento de deputados por decisões monocráticas. E está certo isso. Veja, a Constituição ela tem uma lógica de construção. E a lógica é lá do artigo 1º, o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, quem elege um deputado é o povo. Então só o povo pode retirá-lo do mandato. E aí faz isso de forma indireta através dos seus representantes eleitos. Então a Constituição ela tem uma lógica que tem que ser seguida. Não pode ser dilapidada como a gente vê que acontece frequentemente no Brasil. Mas mesmo esse substitutivo ainda é ruim. Ele reconhece, por exemplo, o protagonismo do STF. Eu vi deputado ali, a gente trouxe agora os tweets falando, veja, eu estou votando porque o STF não pode ser tão poderoso assim. Esse texto está sendo votado, ele ainda reconhece o protagonismo do STF, sim. Ele constitucionaliza, por exemplo, a audiência de custódia para deputados, busca apreensão só pelo STF, enfim. A estrutura está errada, porque um dos problemas que levou o STF a essa politização foi colocar ele no jogo para manter as penas ou para conduzir processos políticos. E o texto ainda reforça esse papel do STF. Então tem muito deputado que está caindo no canto da sereia. Ele está achando que está retirando poderes do STF e não está. É só ler o texto. Então o meu medo, Paulo, para concluir, é que a Câmara
erre na dose. E aí, a diferença entre veneno e remédio é sempre a dose.